Por volta de 3100 a.C., no Egito Antigo, o uso do petróleo já era uma realidade, principalmente em processos de mumificação e vedação de embarcações. Avançando mais um pouco no tempo, durante a dinastia Han, por volta de 206 a.C., o petróleo já era utilizado em medicamentos, iluminação e até mesmo aquecimento. Isso nos mostra que as civilizações antigas já conheciam e utilizavam o petróleo em sua forma natural em várias áreas da vida cotidiana. Saltando um pouco no tempo, em 1959, Edwin Drake descobriu petróleo no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Após mais de 100 anos depois dessa descoberta, os cientistas já alertavam o mundo que queimar combustíveis fósseis libera carbono, causando aquecimento global, sendo manchete em vários jornais. Hoje, a maior parte da energia ainda vem de combustíveis fósseis, sendo quase um terço de petróleo. E é muito irônico pensar que os recursos que impulsionaram nosso desenvolvimento ao longo dos anos agora ameaçam o nosso futuro. Governos ao redor do mundo concordam que não devemos permitir um aumento de temperaturas global acima de 1,5 graus. No entanto, estamos caminhando para superar esse limite. Mas se o petróleo é frequentemente apontado como o vilão número 1 da poluição, e já temos tecnologias como carros elétricos, energia eólica e outras fontes renováveis, por que simplesmente não paramos de usar o petróleo? A verdade é que a dependência global por esse recurso vai muito além da simples combustão em nossos carros. Estamos falando de uma teia muito mais complexa que molda a nossa economia, sociedade e até mesmo a forma como vivemos nossa vida. No vídeo de hoje, vamos entender por que é tão complicado se livrar do petróleo. Muitas vezes, pensamos que nossas ações individuais contra o uso de combustíveis fósseis não fazem tanta diferença em comparação com grandes empresas. Por exemplo, usar um canudo de papel enquanto empresas derramam petróleo no oceano nos faz sentir muito impotentes. Estudos mostram que as 100 maiores empresas do mundo são responsáveis por mais de 71% das emissões de carbono. Se todos nós reduzíssemos as nossas emissões a zero, só diminuiríamos 29% das emissões totais. O problema é que esse estudo foca somente nas emissões industriais e ignoram outras fontes, como incêndios florestais e a agropecuária. O problema é bem maior que só as empresas. Essas empresas produzem bens para nós consumidores. Em uma economia, existem 3 tipos de produtos: os bens de capital, bens intermediários e bens de consumo. Bens de capital são usados na produção, como máquinas. Bens intermediários são usados na produção, como um painel de um carro. E bens de consumo são produtos finais que compramos, como roupas e carros. O objetivo é melhorar a nossa qualidade de vida com esses produtos. E um dos problemas principais é que as empresas que mais emitem carbono produzem bens de consumo para nós. Por exemplo, a China, que atualmente é responsável por 14,3% das emissões globais, queima carvão para fazer eletricidade para suas fábricas. E essas fábricas fazem produtos que todos nós usamos. Então o verdadeiro culpado são as indústrias? Bom, antes de falar isso temos que lembrar que são essas mesmas indústrias que atendem a nossas demandas por produtos. Se não comprássemos os produtos, elas não emitiriam tanto carbono. Seria muito mais fácil lidar com esses problemas se nós pudéssemos apontar um real culpado. Mas é muito complicado. O uso do carvão na China também impulsionou seu crescimento econômico e ajudou a reduzir a pobreza de milhões de pessoas. Além disso, o consumo de energia está diretamente ligado à renda das pessoas. Quanto mais ricas, mais elas consomem, e consequentemente mais energias usam, muitas das vezes vindas de combustíveis fósseis. Na questão da produção, vários produtos são feitos com peças e matérias-primas de diversos países. Depois são moldados e enviados para serem consumidos. E quando não servem mais, são descartados ou reciclados. E em cada etapa há o uso de combustíveis fósseis como um ciclo. Apesar de algumas etapas usarem energia renovável, há atividades como o transporte marítimo que ainda dependem muito desses combustíveis. Isso torna difícil apontar quem realmente se beneficia e quem paga o preço por usar esses combustíveis fósseis. Países como a China desempenham um papel crucial na produção industrial global. Suas indústrias, muitas vezes menos eficientes e mais poluentes, usam energias de fontes como usinas a diesel, em contraste com países como a Suíça, que dependem mais dos setores de serviços, como escritórios que consomem menos energia. Esses países ricos, com mais recursos, também têm maior capacidade para investir em energias renováveis. No entanto, a questão central é quem deve se responsabilizar pelas emissões de carbono produzidas. São os países que queimam os combustíveis ou aqueles que consomem os produtos gerados a partir desses combustíveis. Alguns países têm até mesmo considerado tarifas com base na quantidade de carbono emitida pelos países exportadores. Se um país produzisse usando energia renovável, seus produtos não seriam taxados. Mas países com tecnologias menos limpas teriam que pagar mais por isso.
Isso poderia incentivar a adoção de práticas de fábricas mais limpas. Porém, nem tudo são flores. Essas tarifas tendem a tornar os produtos mais caros para os consumidores finais. Embora isso possa reduzir o consumo e as emissões, também pode afetar o custo de vida. As pessoas não querem necessariamente consumir menos, e as políticas que aumentam os preços não são uma boa opção. Será que você pagaria mais caro em um mesmo produto que consome hoje só porque ele foi feito com energia limpa? A construção de uma nova infraestrutura baseada em energias renováveis demandaria um alto investimento, não apenas em tecnologia, mas também em infraestrutura. Isso especialmente em países já desenvolvidos, onde a mudança não resultaria em grandes reduções nas emissões, seria difícil justificar economicamente. Em termos de custo, outras fontes de energia como o gás natural é mais barato de se produzir, mas tem custos contínuos devido à necessidade de bombeamento contínuo. Já a energia nuclear, por outro lado, tem custos muito mais baixos nos insumos, mas altos custos iniciais de construção e manutenção, tornando a alternativa cara ao longo da vida útil. Energias renováveis como a energia solar têm custo decrescente, tornando mais competitivas. No entanto, ainda há muitos desafios como a necessidade de armazenamento de energia e a dependência de disponibilidade do sol. Apesar de seus custos iniciais mais altos, ao longo da vida útil os painéis solares podem ser bem mais econômicos. Para países em desenvolvimento, no entanto, fazer grandes investimentos em energias renováveis pode ser um desafio. Se esses países estão crescendo rapidamente, muitas das vezes são impulsionados pela industrialização. Seus recursos e atenção estão frequentemente focados nos setores como saúde, educação e infraestrutura básica. Nesses casos, priorizar investimentos em energias renováveis pode não ser viável a curto prazo. A pressão econômica sobre esses países para que reduzam as suas emissões pode ser um tanto quanto injusta, especialmente quando as economias avançadas já se beneficiaram do intenso uso dos combustíveis fósseis para o seu desenvolvimento. No entanto, uma solução possível para essa discrepância poderia ser a negociação de financiamento para a redução das emissões. Isso poderia ser feito através de um mecanismo com impostos sobre as empresas poluentes, tarifas sobre países com altas emissões ou subsídios para tecnologias limpas como veículos elétricos e painéis solares. O objetivo seria direcionar esses recursos financeiros para onde eles teriam maior impacto na redução das emissões. Por exemplo, investir em modernizar usinas de carvão em países em desenvolvimento poderia resultar em uma redução significativa das emissões globais, comparado ao investimento em subsídios domésticos para os veículos elétricos. No entanto, isso poderia ser menos popular politicamente em países onde os contribuintes preferiam ver seus investimentos domésticos. Da mesma forma que seria desafiador para as economias avançadas convencer seus cidadãos a gastar dinheiro em redução de emissão para outros países, mesmo que esse investimento resultasse em um maior benefício global. Encontrar uma solução que seja justa, economicamente viável e politicamente popular é extremamente difícil. Portanto, apesar do crescente reconhecimento dos impactos negativos dos combustíveis fósseis e dos avanços nas alternativas de energia, muitos países continuam focados em seus próprios interesses nacionais. Isso torna desafiador alcançar uma cooperação global para enfrentar a crise climática. E se você gostou desse vídeo, eu vou te deixar a recomendação desse outro vídeo aqui também, tá? Eu espero que esteja tudo bem com você. Até a próxima!